Saravá, meu povo de Umbanda, fevereiro de 2025. Mais um mês, mais um ano. Já já, passando a vinheta, a gente conversa. Salve, meu povo de Umbanda! Fevereiro, 2 de fevereiro, dia de minha amada mãe Iemanjá. Doiá, minha mãe, a sua bênção hoje e sempre, que a senhora possa trazer sempre a calmaria nas horas das tormentas, porque a senhora é o lugar onde a gente repousa, onde a gente é abraçado. Salve nossa mãe Iemanjá. O mês de fevereiro suscita sempre o mesmo tema, né? As pessoas falando sempre sobre as mesmas coisas, e vira e mexe, rodando que nem peão, e não se chega a nenhuma conclusão, ou melhor, se eu até chego às minhas conclusões, eu espero que vocês cheguem às de vocês, sobre carnaval, a festa pagã, né? E a religião. Vou falar da Umbanda, não vou falar das outras religiões, vou falar da Umbanda. E aí a gente entra nesse quesito das discussões de quaresma ou não quaresma, respeita a quaresma, não respeita a quaresma. Está se discutindo muito, eu tenho visto muito, tenho lido, né, nas redes sociais os comentários das pessoas sobre o olhar do umbandista diante das outras religiões, diante das influências que as outras religiões tiveram e têm sobre a nossa religião. Algumas pessoas são muito radicais e eu acho que radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum, né? Em qualquer seara, em qualquer área, seja religiosa, política, seja qual for, filosófica, não leva ninguém a lugar nenhum, mas a gente tem visto as discussões aí bastante acirradas sobre, não, mas a religião de Umbanda não tem nada com o catolicismo, então não se pode rezar o Pai Nosso dentro do terreiro, não, a religião é fundamentada e ela começou, tem seus primeiros passos com a influência do católico. Então, ou seja, eu não vou discutir, eu costumo dizer, cada um faça aquilo que acha conveniente, correto, por indicação dos nossos irmãos superiores do plano astral, por indicação e orientação do zelador da casa, né? Então, eu não vou discutir, mas eu estou só levantando porque vai começar, né? Aquela história de, não, a gente não tem que respeitar a quaresma. Não, porque não se fecha o altar, não se fecha o congá, porque não tem nada a ver com o católico. O católico é que antigamente, hoje em dia poucas igrejas até ainda existem, as que fazem, cobriam os santos, né, durante a quaresma, em sinal de respeito a esse período de reflexão. A quaresma é um período de reflexão, é um momento energético muito bom de introspecção, de visualização de quem nós somos, do que nós queremos, de como podemos angariar força para continuar a vida. Então, ao invés de criticar ou achar que está errado, que não pode, que pode, seria interessante que as pessoas tivessem observância sobre o que é a quaresma para os irmãos que fazem a quaresma, porque também os católicos, por exemplo, já fui católico, então posso falar disso, respeitam o período da quaresma, muitos atribuem uma isenção de alguma coisa, né, uma supressão de alguma coisa em favor da quaresma, tipo, não vou comer carne durante o tempo da quaresma, não vou comer o chocolate durante o tempo da quaresma. Mas com que objetivo, né? Para que se faz isso, né? Os orientais, os indianos, eles têm um termo muito interessante sobre isso, que se chama tapas. Tapas é aquilo que você suprime, né? O sacrifício que você faz com um objetivo. E a partir daí gerar uma energia, potencializar essa energia para alguma coisa que você tenha focado como objetivo, né? Então, se você respeita a quaresma fazendo isso, 40 dias sem tomar álcool, sem beber uma bebida alcoólica, mas com a intenção de, e aí você
vai colocar dentro dos problemas da sua vida alguma coisa que você quer produzir uma energia modificadora, transformadora, né? Então, assim, se você vai fazer quaresma, se o seu terreiro faz quaresma, se o seu terreiro não faz quaresma, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque é o respeito à direção daquele local. E uma direção, mais do que o zelador ou a zeladora, eles recebem influências, informações e ordens do plano superior. Então, se você acha que não pode ter imagem católica no altar dos umbandistas, se você acha que não pode ter imagem de orixá, né, os orixás africanos, no altar do umbandista, então não coloque no seu. Pura e simplesmente assim. Antes de criticarmos, antes de falarmos, meus irmãos, vamos observar que há uma história por detrás de uma casa aberta, né? Então, assim, há uma influência da ancestralidade. Muitas vezes vem de pai para filho, de mãe para filha e por aí sucessivamente. A gente tem que se adaptar atualmente a algumas questões? Temos, né? Nós não estamos mais no começo do século XIX, no começo do século XX, perdão, mas nós temos que respeitar história, que é onde se fundamenta toda a perpetuação de um homem, de uma humanidade, de um povoado. Então nós somos a perpetuação, muitas vezes através da oralidade, hoje em dia já registrando isso. Temos visto, infelizmente, algumas distorções, algumas brigas. No outro dia eu estava assistindo uma discussão, uma crítica de uma pessoa sobre outro zelador e a forma como ele trata as entidades na casa dele. Se você acha que aquilo não é correto, eu sou dessa opinião. Eu me abstenho. Não vou na casa. Não, a minha entidade não faz dessa forma. Tá tudo certo. Se ele faz alguma coisa que lhe choca muito, bloqueie essas postagens da pessoa para você. Não alimente, né? Porque quando você fala do fulano, e o fulano vai saber, aí o fulano fala de você. E daqui a pouco tá aquela briga inócua. Não serve para nada. Tenho visto coisas que realmente têm me chocado. Por exemplo, tenho visto algumas postagens das pessoas dentro do terreiro, em rituais, né? Aqueles rituais que para muitos seriam rituais fechados, e as pessoas estão colocando. Particularmente eu não gosto, né? Eu costumo brincar que eu não gosto de postar nem foto em que, ou filmete, em que eu esteja, por exemplo, acoplado na energia de um orixá, de uma entidade. Não gosto, né? Lá na minha casa, no meu terreiro, a gente tem a oportunidade de tirar foto de algumas coisas, por exemplo, alguma festa e tudo mais, mas isso fica no âmbito interno do terreiro. Mas eu não estou criticando quem faz, eu só estou dizendo que eu tenho visto algumas coisas que me chocam. Mas, como eu estou dizendo, cada um no seu cada um. Então, se vamos fazer a quaresma ou não, o mais importante é entender que é um período de congraçamento, em que se há um respeito por uma ação histórica, que é a paixão de Cristo, né? E ele é um representante da espiritualidade na Terra, é um grande avatar na Terra, e foi um exemplo e deve ser seguido por todos nós, o seu exemplo não de católico, porque ele não era católico, né? Mas o seu exemplo de amor ao próximo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, que esse mês de fevereiro, sob as bênçãos de minha mãe amada Iemanjá, nós nos preparemos para a festa de Momo, que é um processo de energia que nós temos que ficar muito atentos, mas que nós consigamos viver em paz. Que Oxalá nos abençoe e até o próximo mês.